esqueça, nosso Encontro Kids precisa de você. Então, você que tem sido abençoado, porque abençoado não é quem recebe, abençoado é quem abençoa, tá? Quem recebe está usufruindo do favor de Deus. Então, só pode dar quem tem, não é verdade? Então, se você é abençoado, contribua, ajude, procure uma das nossas pastoras, ou procure até mesmo o seu pastor, e diz, eu quero contribuir para ajudar no nosso Encontro Kids, tá? Então, dê a sua oferta, veja o que está precisando. É um dia só, mas as nossas crianças precisam ser bem alimentadas como sempre foram. E como nós vamos fazer o melhor Encontro Kids da nossa vida, então eles vão ser mais bem tratados ainda, não é verdade? Pastora Kelly, é melhor você vir aqui. A gente está com a voz ruim. Você já está com a voz ruim daquele jeito. Eu estou sem voz. Não, mas fala. De novo eu. Irmãos, dia 14, nós faremos uma Marmitex em pró do Encontro Kids. Então, nós contamos com essa contribuição que o pastor estava falando aqui quase agora. Nós vamos voltar todo o dinheiro, todo o investimento para os nossos gastos deste encontro, que será no dia 27, que não é barato. O encontro do ano passado saiu em torno de quase R$6.500 de um dia. Então, nós pedimos a colaboração de cada um de vocês. Será no dia 14, num domingo, tá? Então, já vai aí encomendando a sua Marmitex. Obrigada. Amém? Vocês nem aplaudem? Quem vai contribuir aí? E os outros não comem, não? Eu vou declarar em nome de Jesus que vai dar fome para você no dia 14, né? Dia 14 à noite vai dar fome. E vou orar para a sua mulher para dizer, eu não vou fazer janta. Essa é a minha oração. No domingo eu volto com a outra oração para ela poder fazer janta para você. Mas contribui, irmãos, né? É o Tuca que está ali atrás? É o Tuca. O Tuca é um empresário, Deus já tocou no coração dele. Você já está atrás da Marcinha, já pergunta para a Marcinha o que precisa para o nosso Encontro Kids. Irmãos, é uma alegria muito grande. Eu até convido você a dar uma passadinha aqui. Não dá para você ficar, né? Porque o espaço aqui, né? Mas dá uma passadinha aqui só para você ver a excelência do nosso Encontro Kids. E eu quero que você entenda que as nossas crianças, na verdade, elas hoje já propagam esse evangelho. Por quê? Porque através dela os pais vêm, através dela a presença. Eu tive ontem num Filho da Paz, e foi essa a palavra que me foi incumbida, e eu estava falando para eles, por sinal estão todos aqui, né? Muito feliz, cheguei junto com eles. Falei pro irmão que eu fui lá buscar vocês. Mas é brincadeira, nós chegamos juntos, né? E eu estava falando justamente disso. Kelly Cristina acabou de ministrar isso também agora há pouco. A presença. O que muda tudo na sua vida é a presença, irmão. A presença. O nosso irmão Eduardo estava falando aqui a respeito disso, de você poder estar, o privilégio de você estar na presença, porque é na presença que Deus muda tudo. As pessoas que não vêm ao culto, é um perigo muito grande, irmão, porque o primeiro dia pode ser por causa do frio, outro dia por causa de uma dor de barriga, mas sem perceber, você vai saindo fora da presença, e aquilo que era essencial, aquilo que trazia para você uma alegria, trazia para você uma fé, começa a mudar o seu pensamento. Então, não é só um culto que nós faltamos, é a presença que nós deixamos de estar. Porque se alguém não está aqui nesta manhã, ou não vai estar à noite, vai estar na presença de outra coisa, sim ou não? Agora a pergunta é, aonde você está? Essa presença, ela realmente pode te levar aonde você tem sonhado chegar? Então, irmãos, é poderoso demais. Até comentei ontem lá no Filho da Paz. Por quê? Porque aquele filho pródigo, ele estava onde, irmão? Na presença. E quando ele estava na presença, ele comia o que ele queria,
ele vestia o que ele queria, ele tinha um conforto muito grande, porque estava onde? Na presença. Só que um dia ele sentiu o dono do umbigo dele e disse: pai, estou cansado desse lugar, dessa presença, todo domingo é a mesma coisa, sabe? É graça sobre graça, eu já até sei. Todo domingo é os mesmos louvor, até parecia um louvor mais legal, então eu já sei de tudo isso. Aliás, eu já sei decore e salteado que vai acontecer no culto. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Estou enjoado dessa casa, estou enjoado da presença, eu quero conhecer outros ares, eu quero conhecer outras coisas. E o pai disse: você quer sair da minha presença? Ele disse: eu quero, pai, eu quero conhecer coisas novas. Pegou, falou: só que tem uma coisa, me dá a minha parte da minha herança, porque eu vou embora mesmo, eu não sei quando é que o senhor vai partir, então me dê minha parte. E o pai, como é generoso, o pai é o quê? O pai pegou e deu, irmão. Aquele menino saiu da presença. E quando a gente sai da presença, você pode conversar com algumas pessoas que eles dizem que estão bem, porque é assim, você ainda está desfrutando daquele favor, você ainda está de barriga cheia, porque quando você estava na presença, o pai sempre foi o suprimento seu, ele sempre te supriu além daquilo que você precisava. Então você pode ver que quando a gente sai da presença, a gente, tem uns que você fala assim: e aí, irmãos, pode ir para a igreja? Irmão, mas estou bem, estou jóia. Posso te dizer que talvez eu esteja até melhor. Por quê? Porque ele acha que quando ele sai, Deus corta o que tinha dado. Não, você ainda vai usufruir. Só que como você não está mais na presença, daqui um pouco não tem mais provisão. Porque você saiu da presença, não tem mais provisão. O povo de Israel só veio desfrutar da presença quando se desligou totalmente do Egito. E aí o que aconteceu? Acabou a provisão que o pai tinha dado. O que eu disse? Acabou a provisão que o pai tinha dado. Quando acabou a provisão que o pai tinha dado, ele começou a receber aquilo que quando nós estamos fora da presença, nós recebemos. E ele começou a ver o quanto era duro estar fora da presença. Daqui um pouco ele está no chiqueiro de porco, comendo, com vontade de comer até a própria lavagem. E aí ele se lembra do tempo que ele estava na presença. E ele disse: quando eu estava na presença do meu pai, eu tinha melhor comida, eu tinha melhor dormida, não me faltava mais. E aliás, lá na presença, até os empregados, uau, eu estou nessa categoria, até os servos do meu pai comem bem e desfrutam bem. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a presença. Eu vou voltar para a presença e vou dizer para o meu pai: não precisa me receber como filho, pode me receber como empregado. E ele voltou com essa mentalidade. Só que quando ele chega na casa do pai, o que ele não sabia é que todos os dias o pai ansiava ele voltar para a presença dele. Então todos os dias o pai ia ver se ele estava lá, voltando na beira do caminho, olhando para ele, para ver se ele estava voltando. E num belo dia, o pai olhando, quem que o pai vê? O filho voltando para a presença. E ele voltou cheio de culpa, cheio de pensamentos errados. E o pai disse: filho, cala a boca, me abraça. E o pai abraçou. Então, eu quero dizer, o filho foi que saiu da presença. Então, eu não sei porque eu estou falando isso, mas quando nós saímos da presença, não foi Deus, ele nunca virou as costas para você. O pai sempre estava lá. Você que saiu da presença. E o pai sempre quis que você voltasse. Amém, meus irmãos? Aquele filho voltou, foi recebido pelo pai e voltou para a presença do pai para desfrutar. Então, se eu estou falando isso é porque tem alguém que está pensando sair da presença, ou já saiu da presença, e eu vou dizer para você, o pai sempre ansiou por você estar na presença dele. Amém, irmãos? Vocês nem aplaudem, é? Aí você fala: pastor, mas o senhor já pregou?
Pois é, irmão. É que a gente se empolga, né? Mas recebeu essa palavra? Carregue no coração, que às vezes nós temos um problema muito sério. Nós achamos que nós fazemos da presença de Deus uma rotina, como se fosse uma coisa do dia a dia. Não. Aliás, a Bíblia diz que todas as vezes que nós nos reunimos, sucedem coisas. Então diga para o teu irmão, tem algo novo para você hoje. E agora eu quero convidar os nossos aniversariantes para vir aqui na frente. Eu quero convidar aqui, eu tenho só os nomes que eu tenho aqui. Depois eu pergunto quem aniversariou essa semana. Eu tenho o Michel, não, o Michel erraram. Quem fez a sua ficha, Michel? Fala para ele que errou. Eu dei os parabéns para ele, ele falou, pastor, eu recebo, mas o meu aniversário ainda é no mês 8, né? Eu falei, então recebe agora, e no dia do seu aniversário você recebe também. A Andressa está aí? Vem cá, Andressa. A Andressa, Giovanni está aí? Da rede de jovens. Não está vendo no culto da noite. E deixa eu te perguntar, quem mais fez aniversário essa semana? Ah, pastor, eu fiz, mas não sou da IBR. Querido, você está na presença, e eu quero te abençoar. Isso, vem aqui na frente você que fez aniversário essa semana. Só a Andressa? Então tá bom, vamos orar por você. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, eu sou muito grato pela vida da tua filha. E sei o quanto o Senhor tem abençoado a sua família, seu esposo, seus filhos. E eu sei, Deus, que tudo aquilo que o Senhor derrama sobre ela, respinga sobre toda a sua casa. Então eu quero declarar que esse novo ciclo que está iniciando na vida dela, seja cercado de favor, de bondade de Deus, para que ela possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Cadê o Erasmo? Levanta a mão aí, Erasmo. Já deu presente, não? Já? Se não deu, prepara o bolso. Amém, queridos? Irmãos, eu quero compartilhar, ou melhor dizer, quero continuar a nossa palavra de domingo passado. Então agora é a parte 2. Aí pergunta assim, pastor, o senhor vai terminar? Gente, eu tenho um problema muito sério. Eu me empolgo. Aí eu falei, eu não vou fazer uma introdução. Mas eu falei, mas se eu não fizer uma introdução, porque domingo passado eu só preguei a introdução. Então, eu vou falar minha introdução aqui, porque eu tenho que contextualizar, senão quem não estava domingo pela manhã não vai entender o que eu estava falando. Mas, eu prometo que eu vou conseguir terminar hoje em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês Marcos 10, 27, uma palavra bastante conhecida, porque ela nos inspira ao Deus do impossível. Está escrito assim, Jesus olhando para eles disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Diga comigo, para Deus todas as coisas são possíveis. Isso mesmo, feche teus olhos, Pai de amor, eu te agradeço por esse tempo, por esse momento, e te peço que o Espírito Santo possa trazer uma grande revelação aos nossos corações, que nós possamos ser impressionados pela Tua palavra, impactados pela Tua presença, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, o tema dessa palavra é, Deus não cabe na sua caixa. Diga comigo, Deus não cabe na sua caixa. O que você quer dizer com isso, pastor? Existe uma tendência natural do nosso coração. Existe uma tendência natural do nosso coração. E nós, por quê, pastor? Porque nós tentamos, irmãos, sempre encaixar Deus dentro dos nossos limites e da nossa compreensão. Você já percebeu? Todas as vezes que você diz, eu não posso, eu não consigo, não vai dar para mim, você simplesmente está colocando Deus dentro do limite da sua compreensão. Porque você compreende que aquilo é difícil, aí você fala, não dá. Você compreende que aquilo é impossível, você diz, não consigo.
Então, essa é a tendência do ser humano. Pegar Deus e colocar dentro da sua caixinha, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades e dos seus problemas. Mas eu quero te dizer algo, querido. Muitas vezes, não entendemos e por isso duvidamos. Nós não vemos, por isso nós acabamos desistindo. E quando não acontece, nós falamos, realmente não vai dar. Mas Deus, irmãos, Deus nunca teve limitado ao nosso entendimento. Deus nunca teve limitado à circunstância a qual nós estamos vivendo. Não. Nós limitamos Deus, mas Deus nunca esteve limitado. Por isso que a Bíblia diz que nós servimos ao Deus do impossível. O problema, querido, não é eu olhar para a minha dificuldade. O problema é eu não olhar para o tamanho do meu Deus. Por quê? Porque quando eu olho só para a minha dificuldade, eu entendo que tudo que eu tenho é aquilo e não tem mais nada. Mas diga para a pessoa que está perto de você, você serve um Deus que tudo pode. Então, querido, quanto menor é a nossa visão a respeito de Deus, maior, irmão, parecerão as nossas impossibilidades. Se eu enxergo um Deus pequeno, muitas coisas ficam difíceis para mim. Se eu enxergo um Deus, irmão, que na verdade não está presente, todas as coisas são muito dificultosas para mim. Mas quando eu chego a um Deus do impossível, as coisas estão turva e eu estou declarando em nome de Jesus, o céu vai se abrir. Por quê, irmão? Porque se você observar a palavra de Deus, nós vemos que todos os homens de fé foram assim. Elias mandou o servo dele ir várias vezes olhar, porque Deus havia dito que iria chover. Mas como? Fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Agora o homem de Deus diz, vai chover. Mas ele não estava dizendo por uma empolgação. Ele não estava dizendo porque ele sentiu nada disso. Ele estava dizendo porque Deus disse, eu vou fazer chover. Então se Deus está dizendo para você que Ele é o Deus do impossível, acredite, irmão. Não olhe para o tamanho da circunstância a qual você está vivendo. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas declare, eu sirvo ao Deus do impossível. Isso é importante eu ter no meu coração. Por quê? Porque quando nós enxergamos quem realmente Deus é, nós descobrimos aquilo que nos parece impossível, nós descobrimos que realmente é possível diante dos olhos do nosso Deus, e Deus realmente quer fazer isso. Então hoje eu quero que você comece, pelo menos quebre 5 caixinhas que eu vou apresentar aqui na sua vida. E o restante que o Espírito Santo ministrar, porque tem muitas caixas que você tentou colocar Deus, e Deus não cabe nessa caixa. Muitas coisas na sua vida você tentou e tenta colocar Deus, mas Deus quer dizer, como dizia o nordestino, eu não me cabo aí dentro. Por quê? Porque Deus é maior do que tudo que você possa imaginar. Eu uma vez ministrei uma palavra, e é muito poderoso, né? Eu tinha 3 minutos para falar, porque eu sou tradicional, pastor, e nós sabemos que lá, né, você também veio de lá, uma saudação vai de 3 a 5 minutos, não é verdade? E eu fiquei 3 meses, né, que eu fui recebido na igreja, e fiquei 3 meses para dar uma saudação. Fui com uma carta enorme de pastor, mas lá o pastor falou, não, vamos conhecer você primeiro. E eu sempre tenho um ditado, surpreso sim, despreparado nunca, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu recebi uma saudação. E eu falei, e agora? Eu tenho 3 minutos só para tentar expressar esse Jesus. O que eu vou falar? Aí eu peguei e subi e disse, os irmãos aceitam a paz do Senhor. Eles disseram amém. E eu disse para eles, meus irmãos, eu estou aqui nesta manhã, à noite, eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês que nós servimos, eu vou trazer para a revelação de hoje, o Deus do impossível. Nós servimos um Deus muito poderoso.
E se nós imaginarmos alguma coisa forte, eu imagino o aço. O aço ele é forte, mas ele chega diante do fogo. O fogo derrete o aço, e o aço que era forte deixa de ser forte. Nós achamos que o fogo é forte, mas vem a água, apaga o fogo, e o fogo que era forte deixa de ser forte e a água se torna forte. Nós achamos que a água é forte, mas vem o sol com seus raios solares, evapora a água, e a água que era forte deixa de ser forte e o sol se torna forte. Nós achamos que o sol é forte, mas vem a nuvem, tampa os raios solares, e o sol que era forte deixa de ser forte e a nuvem se torna forte. Nós achamos que a nuvem é forte, mas chega diante da montanha, são obrigados a desfazer, e a nuvem que era forte deixa de ser forte e a montanha se torna forte. Nós achamos que a montanha é forte, mas vem um homem, empurra dinamite, explode a montanha que era forte deixa de ser forte e o homem se torna forte. Nós achamos que o homem é forte, mas vem a morte, mata o homem, e o homem que era forte deixa de ser forte e a morte se torna forte. Nós achamos que a morte é forte, mas vem Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, e venceu a morte. Deixa eu te dizer, irmão, esse é o Deus que nós servimos. Não existe nada mais poderoso e forte, né? E a igreja fez isso que vocês fizeram aqui. Mas por quê? Porque, irmãos, nós temos que aprender sempre a engrandecer ao nosso Deus. E todas as vezes que eu reclamo, todas as vezes que eu murmuro, todas as vezes que eu digo que não dá, eu estou diminuindo o poder do meu Deus. Então olha para o teu irmão e diz: teu Deus é forte. E se você está debaixo da palavra de Deus, você também é forte. Posso ouvir um amém? Então, irmão, eu quero que você hoje quebre essas caixas que, irmãos, estão trazendo na sua mente verdades, a melhor dizer, mensagens erradas que não são verdade. Você precisa quebrar isso para você poder viver aquilo que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque Deus não cabe de forma nenhuma em nossas limitações. Deus não cabe. E Jesus nos ensina isso mesmo. Porque Ele diz o quê? Que nós acabamos de ler. Para o homem é impossível, mas para Deus não é. Então nós precisamos hoje quebrar. A primeira caixa que nós precisamos quebrar. Agora sim, Carlos Alberto. A primeira caixa que nós precisamos quebrar é a caixa da nossa própria compreensão. Não limite Deus ao tamanho da sua compreensão, irmão. Jesus disse: para o homem é impossível. Mas aqui existe uma parte da frase que fala, na verdade, sobre nós. Por quê, pastor? Porque nós temos limite, nossa mente tem limite, nossa força tem limite, nossa fé também tem limite, e muitas vezes parece até pequena, a nossa visão alcança muito pouco. Tudo bem, eu sem óculos não enxergo nada, mas mesmo com óculos, a minha visão ainda é pouca, ela é limitada. Então, querido, nós enxergamos o hoje, mas Deus enxerga o começo, o meio e o fim. Eu acho que vocês não entenderam. Nós enxergamos o hoje, mas Deus enxerga o começo, o meio e o fim. Então, quando você olhar para hoje, saiba que Deus está enxergando você hoje, mas Deus já está enxergando o seu final. Então você passa a entender que tudo está na mão dEle. Ele já tem resposta para aquilo que eu estou vivendo e passando. A única coisa que eu tenho que acreditar, ainda que a circunstância seja muito pesada, eu tenho que acreditar que o meu Deus é o Deus do impossível. Todas as vezes que a impossibilidade bater na tua porta, você abre a porta e diga: não tem acesso para você, porque eu sirvo o Deus do impossível. É isso, irmão, é isso que eu tenho que aprender a crer. Por quê? Porque nós vemos o problema. Eu estou ali, estou vendo o problema, mas Deus vê, irmão, o propósito. Eu só consigo enxergar, e muitas vezes até questiono: Deus, por que isso? Deus, por que isso? Tudo bem.
Só que você está enxergando só essa dificuldade, mas Deus está enxergando o propósito. Por que propósito? Porque para você chegar até onde Deus quer, existe um processo. E é nesse processo que você vai demonstrar o quanto você ama Deus e a presença dEle. Você, querido, vê somente as portas fechadas, mas Deus vê o caminho que ainda não apareceu. Lembra? Foi aqui que eu falei a respeito, foi domingo passado, do Mar Vermelho, não foi? Por quê? Porque eu só vejo o mar fechado. Eu não consigo enxergar um caminho, mas já tinha um caminho ali. Porque já tinha, acabei de dizer para você, eu enxergo hoje, mas Deus enxerga o começo, o meio e o fim. Se o propósito de Deus era conduzir aquele povo até a terra prometida, ali já existia um caminho que para mim não apareceu. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Esse problema que está roubando a tua paz, a tua alegria, que você está sentindo tanta dificuldade, eu vou te dizer, Deus já abriu um caminho que você não consegue enxergar. O caminho não apareceu para você, mas a resposta já está diante de você. Só creia, porque isso é fé. Às vezes nós perguntamos, como que Deus pode resolver isso? Meu Pai, como que Deus pode resolver isso? Mas deixa eu te dizer, a pergunta correta é como? Como é que Deus vai fazer? Uau! Por que a pergunta correta é como Deus vai fazer? Porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai realizar. Então como é que vai ser? E eu vou dizer uma coisa para você, Ele também não vai te mostrar. Porque Ele quer que você viva rompendo em fé. Ele quer que você viva caminhando em fé. Então, a pergunta correta, irmãos, é essa. É quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem? O meu Deus, o Deus do impossível. Quem vai te livrar, Daniel, dessa cova, meu filho? Quem vai? O Deus do impossível. Quem vai livrar vocês dessa fornalha? O homem mandou acender 7 vezes mais. O Deus do impossível. Pergunta para a pessoa que está perto de você, quem vai te livrar do seu problema? Responda para ele, o Deus do impossível. Então descansa, dá um sorriso bem bonito para mim aí. Descansa, pelo amor de Deus. Almoça com alegria. Descanse à tarde com alegria. E põe a cabeça no travesseiro e durma como uma criança, porque o Deus do impossível está cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Me disseram domingo passado, pastor, o senhor está muito pentecostal. Eu falei, então domingo eu vou continuar pentecostal. Porque esse é o Deus do impossível. E é uma grande verdade, porque a nossa fé, irmão, não descansa no método, não é um método que eu tenho que ter. A nossa fé descansa na pessoa. E que pessoa que é essa? A pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então Deus não precisa caber na sua explicação, para que você possa agir na situação. Não. Deus realmente Ele vai fazer. Muitas vezes nós queremos entender primeiro, para depois eu confiar. Então isso não é fé. Se eu quero enxergar primeiro, para depois eu confiar, isso não é fé. Isso é razão. Mas a fé, irmão, é confiar antes de entender. Estou entendendo nada? Pois é, confia. Mas eu não estou compreendendo nada, mas confia, é só isso. Fé é dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu sei quem Tu és. Eu não sei como, mas eu sei quem Tu és. Então, meus irmãos, pare de medir Deus pelo tamanho da sua experiência. Pare de medir. Pastor, mas é que o senhor não é vivido assim, mas eu já tenho muita experiência. Pare de medir Deus pela sua experiência. Pare de medir Deus pelo tamanho da sua dor. Já passei por tantas coisas. Pois é, para de medir Deus pelo tamanho da sua dor. Pare de medir Deus pelo tamanho do seu passado. Pastor, sabe por que hoje eu sou tão desconfiado? Sabe por que hoje eu não confio em ninguém? Porque só eu e Deus sabem o que eu passei. Mas eu quero te dizer nesta manhã, pare de medir Deus pelo tamanho do seu passado. Porque Deus tem coisas novas para você.
Deus vai te surpreender, meu querido, basta você confiar nele, tá? Então não diga que você não pode. Diga para a pessoa que está perto de você, não diga que você não pode. Diga para ele, eu não sei como, mas Deus pode. Deus pode, irmão. Mas, irmão, Jesus não apenas mostra esse limite, ou mostra o limite dos homens, mas ele também revela o poder ilimitado de Deus. Segunda coisa, irmão, que você precisa, essa caixinha que você precisa quebrar, a caixinha do impossível. Meu Deus do céu, quanta gente é do impossível. Tem alguém aqui? Não olha para ele não. Mas tem gente, meu Deus, não dá, não tenho, é muito difícil. Ô, irmão, com muito amor, que Deus que tu serve, pelo amor de Deus? Me diga qual é o tamanho do teu Deus, porque parece que o teu Deus é muito pequeno, porque as únicas palavras que saem da sua boca é mediante a circunstância que você está vivendo. E a circunstância, ela vem para provar a nossa fé. Se a circunstância vem para provar a minha fé, eu tenho que ir na contramão da circunstância, sim ou não? Se está dizendo que não dá, eu vou dizer que dá, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiando, vamos, Ele e responde. Agora diga comigo, e dá tudo certo. Só grava aí. Mas é isso. Abra sua boca, irmão. Se vem na contramão dizendo que não dá, aí que eu vou revelar minha fé. Realmente, mediante os meus olhos e as minhas limitações, não dá. Mas você vai me desculpar. Faça como aquele menino Davi. Golias disse: você pensa que eu sou um pássaro? Você pensa que eu sou um animal? Para você vir com estilingue e pedra? Você está de brincadeira, menino. Ele disse, aqui é a tradução na linguagem do baiano. Ele disse assim: não, eu não estou com brincadeira. Você, Golias, vem a mim com espada, com escudo, com flecha, com lança, mas eu vou a ti somente com o poder de Deus. Não sei o tamanho do teu gigante, eu não sei o tamanho da afronta que você tem enfrentado, mas diga para a tua afronta, para o teu gigante: você vem com toda a circunstância e desgraça desse mundo, mas eu vou a ti com o poder de Deus. Então comece a declarar isso nessa semana: eu sou mais que vencedor. Aplauda Ele com muita alegria. Você sabe o que significa essa palavra mais que vencedor? Você sabe o que significa? Ficou com medo de ser. Eu usei uma ilustração há muitos anos atrás, ou não sei se faz um bom tempo, mas vamos trazer ela, né? Porque na época ela era bem atual, né? O que é mais que vencedor? Quem é mais que vencedor aqui? Agora dá uma olhadinha para ele, vê se ele tem cara de vencedor mesmo. Lógico que tem, irmão. Lógico que tem. Diga para o teu irmão que riu de você, diz: pode não parecer, mas eu sou. Eu sou formado em Direito e eu vou responder por você que o irmão riu de você. Por quê? Irmão, presta atenção. Eu disse na época, né? Mas também levava uns burros danados, não é verdade? Às vezes saía com o olho inchado, a perna inchada.
mas ele vencia e ganhava muito dinheiro. Então o Anderson Silva, ele era um vencedor, venceu. Agora, quem é mais que vencedor? A esposa dele. Porque ela está lá no conforto da casa dela. E ele aqui, pá, pô, pá. E ela só lá, vai maridão. O shopping está me esperando. Vai maridão, porque final de ano, as coisas, eu quero mudar toda a minha casa. Vai maridão. E o maridão ia lá e bum, e o cara bum. E ele ganhava um rio de dinheiro. Quem é mais que vencedor? Aquele que não precisou lutar para receber a recompensa. Pegou a chave? Por que que eu sou mais que vencedor? Porque Jesus venceu todas as suas guerras. Você precisa fazer somente igual a mulher do Anderson Silva. Olhar e dizer, eu creio que você vai vencer. Você venceu para nós desfrutarmos. Creia nisso. Jesus venceu na cruz para você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmão, quebre essa caixa do impossível. Por quê? Porque essa é a frase que todo mundo diz. Não consigo. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus não é. Para a medicina pode parecer impossível, mas para Deus não é. Para a família pode parecer impossível, mas para Deus não é. Eu estive fazendo uma visita, a família está até aqui na minha frente, no hospital. E a pessoa que falou para mim, falou assim, ela está muito mal, está muito abatida. E eu fui lá já com o coração partido. Né? Aí quando eu entrei, a pessoa está lá e já estampa um sorriso. E eu fui lá para fazer uma pequena visita, e eu quase que não saí de lá. Mas por quê, pastor? Porque a pessoa que estava em cima da cama estava mais feliz do que eu que estava na beira da cama. Você está me entendendo, irmão? Aquilo que é impossível, não é a situação, porque ela tinha todo motivo de fazer aquela cara de triste, né, Maria? Pega isso para mim, faz, não. Feliz, conversando, pastor, eu vou sair daqui, só estou esperando a medicação, depois da medicação, em nome de Jesus, domingo, eu quero estar lá. Eu falei, uau! Fala para ela, eu saí com mais fé daquele lugar. Eu saí com mais fé, porque eu fui pensando em fazer somente uma oração, e eu não entendi, eu orei, mas eu fui fortalecido. Porque a circunstância não determina o tamanho do teu Deus. Quem determina o tamanho do teu Deus é a sua fé naquele que pode fazer o impossível. Se você crê, Ele pode. Então, para a família, pode até parecer impossível, mas para Deus não é. Para a lógica, pode parecer impossível, mas para Deus não é. Para quem olha de fora, pode parecer impossível. Diga comigo, mas para Deus não é. Aquele jovem rico foi embora, triste, por quê? Porque achou que não ia conseguir se desprender nunca. Deixa eu te dizer algo aqui, recebe essa palavra. Talvez você tenha uma vontade muito grande de servir a Deus. Você acha muito legal, você até se sente bem na igreja. Mas tem algo que te bloqueia. Tem algo que não deixa você avançar. Você quer dar continuidade, mas não dá. Aí você fala, pastor, já tentei de tudo e não consegui. E eu vou dizer para você, não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque, irmão, o único que pode te desprender de tudo isso que te aprisiona para você não estar na presença é Deus. Por quê? Porque, irmãos, aquele jovem achou que não podia, mas se ele dissesse, Deus, hoje o meu coração está apegado ao dinheiro. Hoje o meu coração está apegado ao dinheiro. Hoje eu vou te dizer, Deus, com todo o meu coração,
eu não consigo abrir mão do meu dinheiro para te servir. Mas uma coisa eu creio, o Senhor pode mudar o meu coração. Então, irmão, eu sei que tem algo que te prende muito. Eu sei que tem algo que não permite e você não consegue. Mas olha, sabe qual é o grande segredo? Pergunta para mim, qual, pastor? Não saia da presença. Continue vindo e continue dizendo, Deus, faz esse milagre. Faz eu desprender disso. Faz eu largar isso, porque é isso que me impede eu estar na tua presença. Mas não saia. Você se ausentar, porque o diabo, é o último tópico meu, o diabo acaba nos acusando de uma tal maneira, que a primeira coisa que a gente faz é sair da presença. E sair da presença, não tem como Deus fazer algo na sua vida. Amém? Então veja, querido, que os discípulos ficaram assustados, e pensaram, então ninguém pode. E Jesus só respondeu assim, ninguém consegue sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado, ninguém consegue sozinho. Você não vai conseguir. Tem gente que fala assim, não, pode deixar que eu consigo. Eu sou muito de oração. Mas deixa eu te dizer, ninguém consegue sozinho. Deus consegue fazer no homem aquilo que o homem não consegue fazer em si mesmo. Então, aquilo que você não consegue fazer, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. O que Deus faz é aquilo que nós estamos limitados. Quem é que precisa de um milagre? É o são ou o doente? Bom dia. Quem é que precisa de um milagre? O são ou o doente? Quem é que precisa de uma paz? É o aflito ou é aquele que está de bem com a vida? Então diga, um milagre é para quem precisa. Quem é que precisa de graça, irmão? Ah, pastor, todos nós. Não, mas eu estou dizendo graça, porque você já é agraciado. Eu já disse que você é abençoado. Só que tem coisa que hoje eu preciso de uma graça maior, que é graça sobre graça. Eu estou precisando de algo. Então, você não tem que dizer, Deus, ô Pai, aonde o Senhor está? Diga, não, Deus, me dá graça. Dá graça lá em casa, Pai, que o negócio não está muito legal. Me dá graça. Para quando eu chegar lá, independente da circunstância, eu tenha paz, eu posso enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Isso é graça, é favor. E a graça de Deus, muitas vezes, não é que a situação mudou, é que independente da situação, não faltou paz no seu coração, sabedoria para você caminhar pelaquele tempo. Porque nada é para sempre. Então, eu não estou dizendo que as coisas num piscar de olho vão mudar, mas eu estou dizendo que hoje Deus vai derramar graça suficiente na sua vida para você passar pelo fogo sem se queimar. Estou bem pentecostal hoje mesmo, né? Você vai passar pelo fogo, você vai andar sobre as águas sem afundar. Você sabe o que é isso? É graça. Isso é graça. E é isso que você precisa. Muitas vezes nós queremos a solução do nosso problema, mas se eu não passar por isso, eu não crio experiência, eu não crio fé. O que eu preciso é de descanso, aprender a confiar. Irmão, você é o homem de Deus que você é. Irmão, você é a mulher de Deus que você é, pelas dificuldades que surgiram na sua vida, porque no meio dessas dificuldades, você desfrutou da graça e do favor de Deus, e a sua fé foi lá em cima. É isso, eu disse isso para a Vitória. Falei, você não sabe, querido. Você olha para Maria dançando lá na frente dela. Olha só. Ela me alegra, pastor. Né? Dançando. Mas eu disse para ela, você tem uma experiência que eu não tive, minha querida. Você tem uma fé e uma ousadia de falar de uma enfermidade rara que eu não tive. Então isso que parece um grande problema é o lugar aonde Deus é glorificado. Porque se você continua com essa alegria e essa perseverança, mostra que a tua confiança não está na medicina, nem nos medicamentos, mas no Deus do impossível. Aplauda Ele em nome de Jesus. Então vem, irmão. Uau, deixa eu vir aqui que é 5. Senão não vai quebrar as outras caixinhas. Então veja, querido, isso é graça. Isso é graça.
A graça não é Deus ajudando quem merece. Oi, recebe isso aí, entenda. Graça não é Deus ajudando quem merece. Graça é Deus realizando o que ninguém consegue produzir sozinho. Deus, eu não consigo, então dai-me graça. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. Só isso. Então a graça começa onde a força humana termina. Diga isso para o teu irmão. A graça começa aonde a tua força termina. Se você está cansado, Deus vai derramar graça hoje na sua vida. Se você está desesperado, Deus vai derramar graça hoje sobre a sua vida. Se você está angustiado, Deus vai derramar graça hoje sobre a sua vida. Se você está enfermo, Deus vai derramar graça hoje sobre a sua vida. Porque a graça de Deus começa onde as minhas forças terminam. Então, irmão, a salvação ela é impossível para quem? Para o homem. Eu vi um testemunho poderoso ontem lá no Filho da Paz. Uma família que inclusive está aqui. E posso falar, irmã? Eu falei que vou fazer uma ministração, pastor William, com esse tema. Porque eles são conhecidos lá na rua da Casa 104. Mas era conhecida de uma forma negativa. Falou que faltava muita paz, ao ponto da própria vizinhança perceber isso. E agora, depois do encontro, eles, só foi uma parte da família. Acho que foi 3 pessoas por enquanto. E essas 3 pessoas mudou todo o ambiente da casa. Eu vou falar. Ela disse que tem um pastor que foi lá. E disse assim: eu não volto nessa casa nunca mais. E agora, eu falei: eu não quero que ele venha visitar, porque agora ele vai querer ficar dentro dessa casa. E essa casa é nossa agora. Porque lá eu já profetizei e declarei que vai ser uma célula. Mas o que me chamou a atenção é a mudança. Gente, é um negócio assim poderoso. Eu fiquei conversando com eles. Por quê? Porque o rapaz tinha uma boca suja, xingava e era... O outro, veja só se você se identifica. O outro era estressado demais. Não precisava muita coisa não. Você está entendendo? Eu acho que isso bastava dizer bom dia, ele ia dizer para você, para mim não, né? Não era bem assim, mas só para você entender. A outra não tinha hora para chegar, querido. E chegava causando, ela dizia. Agora você vai naquela casa e você vê o milagre de Deus. Eu fiquei impressionado. Por quê, irmão? Eu disse para ele, eu vou fazer uma palavra com o tema, a reconstrução da Casa 104. A reforma da Casa 104. O milagre da Casa 104. Só que essa é a casa dessa família. Só que na sua também. Só mudou o número. Mas eu quero que Deus faça essa reconstrução lá também. Eu sei o que eles passavam, porque eles me contaram ontem. Você eu não sei, mas eu declaro. Pode declarar o número da sua casa e diga: Deus vai reconstruir tudo lá na minha casa. A dele é a 104, a minha é 258. Então diga: Deus vai reconstruir a minha casa, a minha família. E você precisa ver a alegria deles. Trouxeram até visitantes hoje. Olha só que alegria. Agora, se fosse um tempo atrás, ele dizia: você é doido, rapaz. Mas olha só o que Deus faz, irmão. Não é bênção de Deus? Agora deixa eu dizer uma coisa. O milagre de Deus não é só para você. Deus quer fazer isso lá na sua casa, na sua família. Basta você crer. Não tem nada de impossível. A salvação é impossível para o homem. A salvação é impossível para o homem. A transformação é impossível para o homem, mas não é para Deus. A libertação é impossível para o homem, mas não é para Deus. A restauração é impossível para o homem, mas não para Deus. Então, meus irmãos, talvez você esteja tentando mudar na força do teu braço, tentando vencer sozinho, tentando ser aceito, sabe, querido, tentando provar, mas hoje Deus está dizendo: descansa, a minha graça te basta. Amém? O que você não consegue vencer sozinho, Jesus vai vencer por você.
Terceiro, porque eu preciso terminar. Deus é maior que a caixa da culpa. Você precisa quebrar essa caixinha, Deus não cabe na culpa. O texto que nós lemos lembra algo muito importante. Às vezes nós pensamos, se as pessoas não me perdoam, Deus também não me perdoou. Já viu isso? Tem pessoas que se baseiam no comportamento do outro. Você fez algo de errado e a pessoa diz, eu não vou te perdoar. E todas as vezes essa pessoa imagina, se essa pessoa não foi capaz de me perdoar, Deus também não me perdoa. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque Deus não se coloca dentro da caixa humana. Isso é o pensamento humano, isso é a caixa dele, não é a caixa de Deus. O perdão de Deus não funciona no nível do perdão humano. Entendeu o que eu disse? O perdão de Deus não funciona no nível do perdão humano. O amor de Deus, irmão, não funciona no nível do amor humano. O humano, ele carrega muito, ele é rinchoso. O humano, você machuca ele, ele demora para esquecer. Ele demora para perdoar. Mas Deus não é assim. Não carrega essa culpa não. Deus já te perdoou, querido. Deus não está te apontando mais para canto nenhum, não. A graça de Deus não funciona no nível da aceitação humana. Pastor, você acha que fulano é digno de graça? Pois é, eu acho. Porque a graça de Deus não se baseia nos meus pensamentos, no meu comportamento. Tem pessoas que você olha e fala, não, fulano não, quero que fulano morra. Por quê? Porque ele é muito mau. Olha só o que ele fez. Não, a graça de Deus não olha dessa forma. Eu acho que o Wesley não está aí. Ele está aí? Não. O Wesley mandou ontem uma ministração. Foi ele que ministrou ontem à noite, não? Ele mandou uma ministração muito bonita para mim. Ele falou, pastor, eu senti o desejo de compartilhar essa palavra com o senhor. E ele mandou, pastor, só não está no nível do senhor. Eu falei, meu Deus do céu, uma palavra como essa é muito rica. E ele estava ali expressando aquilo que Deus é. E muitas vezes, irmão, nós olhamos, e ele mesmo disse ali na sua ministração, que a maneira que ele enxergava a situação. E através da revelação de Deus, Deus fez ele enxergar com outros olhos. Deixa eu te dizer, as pessoas podem te acusar, as pessoas podem fazer o que quiser, mas nunca carregue a culpa. Se fulano não quer perdoar, o problema é dela. Se fulano não quer caminhar mais com você, o problema é dele. Você é perdoado. Não carregue culpa nenhuma no teu coração. Posso ouvir o amém? Por quê? Porque as pessoas podem desistir, mas Deus restaura. As pessoas podem rotular você. Fulano não adianta não muda. Mas Deus chama você pelo seu nome. As pessoas podem até lembrar dos seus erros, mas Deus lembra da obra do Calvário, a obra do seu Filho. Então Deus não olha para você através do seu pecado, Deus olha para você através do sangue de Jesus. Amém? Por quê? Porque foi na cruz que Ele morreu por todos nós. Amém? Deixa eu correr. Quarto, Deus é maior que a caixa do controle. Uau! Tem muita gente que quer colocar Deus dentro dessa caixa. Nós gostamos de medir tudo, sim ou não? Nós medimos tempo, nós medimos dinheiro, nós medimos resultado, nós medimos pessoas, nós medimos as possibilidades, mas Deus não pode ser medido. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus não pode ser medido. Você pode contar moeda, você pode contar os dias, você pode contar até os passos, mas não pode contar a grandeza de Deus. Você pode medir uma parede, mas não pode medir uma casa, uma cidade. Mas, veja só, não dá para a gente medir o tamanho da misericórdia de Deus. Então diga para o teu irmão, a bondade e o amor de Deus, ela te acompanha. A misericórdia de Deus te acompanha. Então acredite nisso. Por quê? Porque nós não podemos medir a altura da graça, é muita graça. E o que é graça? É um favor imerecido. E quem é esse favor imerecido? Jesus. Jesus é essa graça. Porque Ele sofreu para que hoje eu fosse mais que vencedor. Você já entendeu quem é mais que vencedor, né? Diga para o teu irmão, você não fez nada, irmão.
Você não fez nada. E tem gente que quer ir para o ringue junto com o Anderson Silva. Vai lá que tu vai ver as pancadas que você vai levar. Tem gente que não quer graça. Que a gente diz, não, irmão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, daqui a pouco você está frustrado. Você não vai sair da lona. Porque você vai levantar, buf, buf. Você vai levantar, buf, buf. Diga, deixa quem tem poder para vencer todas as coisas. Você vive frustrado porque você quer, rapaz. Deixa isso para Jesus. Entrega nas mãos dele, né? E caminha com ele. Faz que nem aquele louvor antigo. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Parará, lará, diga, é só isso. Diga para o teu irmão, é só isso. Essa é a raiz. Segura nas mãos de Deus e vai. Aplauda ele, irmão. É só isso, é só isso. É só isso. Diga para o teu irmão, você que complica as coisas. Se você segurar na mão de Deus, tu vai, irmão, aonde você nunca imaginou. O problema é que eu quero ser. Lembra daquele louvor, pastora Kelly? Quero ser como criança que ama. Isso é fé. Isso é fé. Isso é sair da presença. Isso nos tira da presença. Aí já estou fora da presença. Mas diga para o teu irmão, volta para a presença. Volta para a presença. Volta para a presença. Volta para a presença.